Perdão, houve um pequeno probleminha. Humildemente, vou ter que voltar à questão. Enfim, vamos lá. Vamos para a questão 11 do Enem de 2024. Primeira aplicação, caderno azul, linguagens. Houve um pequeno probleminha, eu tive que voltar aqui, perdão, tá? Vamos lá, o comando da questão. O comando é, como eu disse, sobre variedade linguística, né? Sobre as variedades linguísticas, né? Então, é uma questão de literatura, né? Da questão gramatical também. Enfim, uma questão gramatical. Vamos lá. O que o texto está descrevendo, né? Questão 11. Enivaldo Bechara prepara a sua aposentadoria de pouco em pouco, como se adiasse ao máximo aos 95 anos. O imortal da Academia Brasileira de Letras, ABL, alcançou um status de astro pop no mundo da filologia e da gramática. Quando ainda tinha saúde para viagens mais longas, o filólogo lotava plateias em suas palestras na Europa e no Brasil, que não raro terminavam com filas para selfies. A idade acentuou ao lado cientista e professoral de Bechara, que adota um tom técnico na conversa, até mesmo diante das perguntas mais pessoais. Qual o seu tipo preferido de leitura? A minha leitura está dividida em duas partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas. Responde. Ainda adolescente, Bechara descobriu a lexicologia, um novo mundo. Se abriu para o pernambucano, que se mantém atento às metamorfoses do nosso idioma. Seu colega de ABL, filósofo Ricardo Cavaleire, se lembra de quando deu carona para o mestre e este encucou com estrangeirismos do aplicativo de navegação instalado no veículo. A vozinha do aplicativo avisou que havia um radar de velocidade reportado à frente. Lembra, Cavaleire? Esse reportado é uma importação, né? Notou Bechara. Enfim, a pergunta é sobre, né? Nesse texto, as falas atribuídas a Enivaldo Bechara são representativas da variedade linguística, por quê? É o que, né? Situacional, pois o contexto exige o uso da linguagem formal. B, regional, pois ele traz marcas do falar do seu local de nascimento. C, sociocultural, pois sua formação pressupõe o uso de linguagem rebuscada. D, geracional, pois ele emprega termos característicos de sua faixa etária. Ou é ocupacional, pois ele faz o uso de termos específicos de sua área de atuação. Pausa o vídeo, tentei fazer vocês também, bora ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aí ocupacional. Por quê, gente? O texto, ele descreve sobre a profissão dele, né? Enivaldo Bechara e sua aposentadoria, não. Olha que interessante, aos 95 anos, né? Ele prepara sua aposentadoria em pouco, como se adiasse ao máximo, tá? Aos 95 anos, ele era um astro pop do mundo da filologia, né? Da gramática, né? Então, é um mundo dele, né? O mundo da literatura, olha que interessante, do que ele ama fazer, né? Da Academia Brasileira de Letras, enfim, da profissão dele, do que ele ama fazer. No texto, tá? As falas, são representativas de variedades linguísticas, representativos da variedade linguística. No texto, né, as falas atribuídas. Situacional, nada a ver, não é a situação, né, o que está ocorrendo aqui não é o caso. Regional não é uma questão da região, de marcas, enfim, não é aquela questão regionalismo, não. Tanto é que a vozinha do aplicativo, ele está se referindo ao aplicativo, tá? Sociocultural também não, sociocultural que seria sobre sociedade, uma sociedade, sobre como a sociedade descreve, enfim, não é. Geracional também não, pois ele emprega termos característicos da faixa etária, não tem a ver com isso, né? Ele está descrevendo a questão da vozinha do GPS, da vozinha do aplicativo, né? Que descreve sobre um radar de velocidade reportado à frente. Gente, reportado aqui seria o termo utilizado para informar algo, né? Informar alguma coisa, né? Então, ocupacional, tá? Por quê? Porque tem a ver com a área dele, né? Olha que interessante. Ele atua nessa questão sobre a gramática,
filologia, gramática, tem tudo a ver com o que ele atua, com o que ele já ama fazer, né? Então é ocupacional, pois ele faz uso de termos específicos da sua área de atuação, é claro, né? Por quê? A expressão reportado, reportar à frente, o termo reportar aqui tem a ver com a questão da área dele de atuação, né? Olha que interessante, o GPS está descrevendo coisas que eu amo fazer, sobre a gramática, né? Ele está descrevendo a expressão da voz do GPS, né? Da mulher lá, da vozinha do GPS, descreve radar reportado à frente, ou seja, né? Reportado aqui tem a ver com a questão da gramática que ele estuda, uma palavra diferente no GPS, né? Enfim, ele que ama essa área, né? É claro que tem a ver com a questão ocupacional. Por quê? Porque ele já é dessa área, né? Ele ama essa área, aos 95 anos, imortal da academia, enfim. Tem tudo a ver com a área que ele atua. Por esse motivo aqui, que é ocupacional, né? A vozinha do GPS está descrevendo palavras aí diferentes e que tem tudo a ver com a área que ele já atua, né? Que é a questão de letras, que ele ama essa questão aí. Muito interessante, né? Bacana. Enfim, por isso que é ocupacional, tem mais a ver com o que ele atua do que em outras situações, né? Porque ele já é dessa área, para ele já ama estudar as palavras, né? E para ele o GPS de escrever reportado é algo, né, diferente, algo muito interessante, inovador. Enfim, por esse motivo que é a letra E, tá bom? Beleza. 4, 5. Vamos agora para a questão 12, né? Olha que legal. Pergunta sobre a língua de Tabatinga tem sido preservada por quê? Por quê o quê? Então vamos ler o texto. A língua de Tabatinga, falada na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, foi por muito tempo estigmatizada devido à sua origem e à própria classe social de seus falantes. Pois, segundo uma pesquisadora, ela era falada por meninos pobres vindos de Tabatinga ou de Cruz de Monte, ruas da periferia das cidades cujos habitantes sempre foram tidos por marginais. Conhecida por antigos como língua dos engraxates, pois muitos trabalhadores desse ofício conversavam nessa língua enquanto lustravam sapatos na presença da matriz. A língua da Tabatinga era utilizada por negros escravizados como uma espécie de língua secreta, um código para trocarem informações de como conseguir alimentos ou para planejar fugas de seus senhores sem risco de serem descobertos por eles. De acordo com o documento do IPAM 2011, os falantes da língua apresentam uma forte consciência de sua relação com a descendência africana e da importância de preservar a fala que os identifica na região. Essa mudança de compreensão tangencia aspectos de pertencimento, pois, à medida que o falante da língua de Tabatinga se identifica com a origem afro-brasileira, ele passa a ver a língua como um legado recebido e tem cuidado de transmiti-la para outras gerações. A concentração de falantes dessa língua está na faixa entre 21 e 60 anos de idade. História e parceria. Interessante, aí a pergunta é, a língua de Tabatinga tem sido preservada por quê? Por que ela tem sido preservada? Seu registro passou da forma oral para escrita? B. Classe social de seus usuários ganhou prestígio? C. Sua função inicial se manteve ao longo dos anos? B. Sentimento de identidade linguística tem se consolidado ou é o perfil de seus falantes tem se tornado homogêneo? Pause o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Gente, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá bom? Por que a letra D aqui, né? Por que vocês acertaram? Por que a letra D? Sentimento de identidade linguística tem se consolidado. Por quê? Gente, a gente percebe no texto claramente que eles eram vistos. Olha só, a propriedade, eles eram excluídos, né? Segundo a pesquisadora, segundo a pesquisadora, eles eram vistos como os meninos pobres de Tabatinga e Monte da Cruz, das ruas da periferia, né? Sempre como marginais, conhecidos como antigos línguas. O que fizeram eles, tadinho, de tanto serem excluídos? O que fez essa língua ser preservada? É claro que o sentimento de identidade linguística que tem se consolidado agora, né? Olha só, eles sofreram preconceitos, tá? Era conhecido por antigos como língua dos engraxates, pois muitos trabalhadores desse ofício conservavam a língua enquanto luxavam sapatos, enfim,
né? O que aconteceu? A língua, ela era utilizada por negros escravizados como uma espécie de língua secreta e códigos, tá? Para informações, olha que interessante, conseguir de fuga, tá? Informações secretas de como conseguir alimentos ou planejar fugas de seus senhores a serem descobertos. Gente, olha que rico isso. Muitos riam deles, disseram que eles eram meninos pobres, enfim. E isso preservava, na verdade, algo da origem afro-brasileira, um cuidado, né? Uma cultura de um povo. Né? Então, é aquele memezinho do diamante, né? Quando você pensa que você está quase desistindo, não desista, você pode estar abrindo aí um túnel cheio de diamantes, ou seja, algo que era criticado, que era visto como ruim para as pessoas, hoje, né, só agora que eles estão reconhecendo que isso é algo rico. Por quê? Porque é algo vindo de origem afro-brasileira. A língua deles, que era vista como pobrezinhos, como periferia, como algo ruim para eles, né, marginais, enfim, foi-se descoberto que isso é algo rico e por esse motivo que é o sentimento de identidade linguística que tem se consolidado. Se trata de uma identidade linguística. Por que não são as outras? Não tem nada a ver com que passou seu registro oral para escrita, nem classe social dos usuários, tá? Ele quer saber, ela tem sido preservada por quê? Sua função inicial se manteve ao longo dos tempos, tá? Ela manteve, mas esse não é o motivo que segurou isso. Perfil etário também não. Pela quantidade de falantes, no sentido de faixa etária também não. Por quê? O que move isso? O que fez ela ser preservada? O sentimento de identidade linguística que tem se consolidado. Identidade linguística. Quando se trata de identidade linguística, aqui, no caso, é algo no sentido de que identidade linguística. Você tem uma identidade, você tem uma cultura, e para eles é algo riquíssimo. Ó. De acordo com o documento do IPAM, os falantes apresentam uma forte consciência de sua relação de descendência africana e da importância de se preservar. É isso que fez, tá? Ele quer saber o motivo, o porquê. Né? Não adianta ter a resposta certa, sim, porque ela é certa. Por quê? Porque isso, para eles, tá, tem relação com o que a descendência africana e a importância de se preservar. A fala que identifica, a fala que os identifica na região. Olha aqui, ó, identifica. Gente, tá uma bagunça. Deixa eu arrumar aqui para vocês, que fica mais isso. Cadê a questão aqui, ó, de sentimento de identidade linguística, que tem se consolidado, ó. Sentimento de identidade linguística. Por quê? Olha aqui, ó. Fala que os identifica identidade da região. Então, é muito mais do que, só se preservar. Se trata de uma identidade desse povo, né? Do orgulho deles, ó, da origem, de onde surgiu, tá? Algo que era visto como ruim, né, que era criticado, para eles, hoje é visto como uma identidade, tá? Com um sentimento de pertencimento, enfim, a história desse povo. Ao se tratar aqui, né, por esse motivo que é a letra D, tá? Ao se tratar aqui de um sentimento de identidade linguística que tem se consolidado, né? Se trata de identidade linguística, é a cultura desse povo, é a origem deles, né? Dizer, olha, tenho orgulho de morar nessa cidade porque a gente preserva algo riquíssimo, histórico, enfim, a história desse povo, né? Mais do que isso, né? Enfim, é a cultura desse povo. Por esse motivo que é a identidade linguística, tá? A letra D, beleza? Então, vamos agora para a questão 13. Questão 13, ela pergunta, esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre seu propósito. Então, é uma questão de linguagem, né? O comando. Vamos ler o texto, né? Diante do pouco... Deixa eu ver só uma coisa aqui, amores. 1, 2, 3, 4, 5, tá. Diante do pouco dinheiro para produtos básicos de sobrevivência, são as adolescentes o alvo mais vulnerável à precariedade menstrual. Fato, né? Sofrem com 2 fatores: o desconhecimento da importância da higiene menstrual para a saúde e a dependência dos pais ou familiares para a compra de absorvente, que acaba entrando na lista de artigos supérfluos da casa. Olha, a falta, né? Gente, é um assunto muito interessante, né? A falta do absorvente afeta diretamente o desempenho escolar dessas estudantes e, como consequência, restringe o desenvolvimento do seu potencial na vida adulta. Dados da Pesquisa Nacional da Saúde, PNS, do IBGE, revelaram que das meninas entre 10 a 19 anos que deixaram de fazer alguma atividade, estudar, realizar afazeres domésticos, trabalhar ou até mesmo brincar, por problemas de saúde,
Nos 14 dias anteriores à data da pesquisa, de 2,88% deixaram de fazê-lo por problemas menstruais. Para efeitos de comparação, o índice de meninas que relataram não ter conseguido realizar alguma de suas atividades por gravidez e o parto foi menor, 2,55%. Dados da ONU apontam que no mundo, uma em cada 10 meninas faltam às aulas durante o período menstrual. No Brasil, esse número ainda é maior. Uma entre 4 estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorvente. Gente, isso é muito sério, né? Com isso, perdem em média 45 dias de aula por ano letivo, como revela o levantamento Impacto da Pobreza Menstrual no Brasil. O ato biológico de menstruar acaba por virar mais um fator de desigualdade de oportunidades entre os gêneros. Isso é muito sério, né, gente? Aí a pergunta quer saber, pensa, né? Essas meninas carentes terem que faltar à escola por conta disso, né? Por não ter absorvente. É triste, né? Esse texto é marcado, eu falo isso porque, né, é complicado, né? Esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito do quê? Sugerir soluções para acabar um problema de ordem social. B. Estabelecer uma relação entre menstruação e gravidez. C. Comparar o desempenho acadêmico de mulheres e homens. D. Informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. Ou é orientar o público sobre a necessidade de rotinas de autocuidado na adolescência. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Claramente, letra D, tá? A gente vê aqui um texto de algo sério, de um assunto sério, tá? Não só nós que somos mulheres que passamos por isso, enfim. É um assunto sério, tá? Pobreza menstrual, né? Exatamente isso daqui, perdão, letra D, tá? Claramente, ele quer saber a função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito do quê? Claramente, informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres, tá? Não é sugerir soluções para o problema, tá? Tudo bem, pode sugerir, mas ele está descrevendo algo sério, ele está descrevendo o que está acontecendo, né? Por quê? Ele está descrevendo o porquê dessas meninas faltarem de aula. Tanto é que tem uma questão aqui que ele descreve que olha só, que uma adolescente, né? Ela deixou de ir para a escola por não ter absolvente. Isso é sério, né? Olha como que isso está impactando a vida acadêmica das adolescentes, das meninas, das mulheres, enfim. É algo muito sério, principalmente por não ter condições de comprar um absorvente. Isso é triste, né? Tá impedindo algo biológico que não era para ser assim, tá impedindo ela de estudar, de adquirir conhecimento por não ter condições de comprar. Gente, isso é triste. É triste saber que no mundo ainda existem adolescentes que são privados da educação por questões socioeconômicas, por serem pobres, por serem mulheres, por menstruarem, por simplesmente menstruarem. Isso é complicado. Enfim, exatamente por isso, tá? É a letra D. Não é sugerir, tá? Não tem uma solução, vamos... Tá, aqui ele tá relatando mais o problema, tá? E tá pedindo uma solução, pelo contrário. Estabelecer nada a ver, tá com gravidez. Comparar o desempenho, também não, tá? Orientar o público sobre a necessidade de rotina de autocuidado? Não, né? Claro, isso é muito mais do que isso. É algo sério, é informar sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres e como que é difícil elas conseguirem desenvolver aí conhecimento, né? Elas conseguirem ter o mínimo que é o acesso à educação, simplesmente por não terem condições. Gente, é muita coisa, tá? É triste saber por conta disso, por serem mulher, por menstruarem, não poder ir para a escola. A gente vê tanta coisa de alunos, né, não poderem estudar por serem pobres, né, porque a faculdade é longe de onde as pessoas moram, né. A gente vê muita desistência, isso é triste, tá? Muita desistência de estudantes por morarem longe, por serem pobres, por não terem condições de ir para a escola. Às vezes o único sustento dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, enfim, dos que estão fazendo faculdade também, é a merenda da escola, né? Às vezes não tem dinheiro para... Enfim, gente, a gente vê que o mundo ainda é desigual, né? Infelizmente, existem muitas desigualdades e essa questão mais triste ainda, né? Simplesmente por serem mulheres, por menstruarem, enfim. É complicado, né? Infelizmente... ainda existem desigualdades, né? E é triste saber que uma criança, uma adolescente não pode estudar por simplesmente menstruar, né?
algo que deveria ser natural, né? Ela não ter acesso à educação por não ter condições de comprar uma pessoa pra gente poder ir pra escola. Enfim, é complicado, né? Vamos pra questão 14, né? Questão 14 é comando. A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas, o quê? Então, vamos ler o texto. O texto descreve o seguinte: maranhenses que moram longe matam a saudade da terra natal usando expressões próprias do estado. Legal, né? Se o maranhense impressiona e desperta curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine de quem vem de outros estados e países. A variedade linguística local é enorme e o modo de falar tão próprio característico dos maranhenses vem conquistando muita gente, inspirando títulos e muito conteúdo digital com a criação de podcasts, blogs, perfis na internet, além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais. Com saudades do Maranhão, morando 16 anos no Rio de Janeiro, o fotógrafo maranhense criou um perfil na internet, no qual compartilha culinária, brincadeiras e o dicionário maranhense. A primeira vez que fui a uma padaria no Rio, na inocência, pedi R$3 de pães misturados. Quando falei isso, as pessoas pararam e me olharam de uma forma bem engraçada. Aí fiquei encabulado. E o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado, e sim pão francês e suíço. Depois foi a minha vez de explicar sobre os pães, massa grossa e massa fina, contou o fotógrafo com humor. Legal, né? Interessante essa diversidade aí. A pergunta é, né? A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas o quê? A. Impedem o entendimento mútuo. B. Enaltecem o português do Maranhão. C. São constitutivas de português brasileiro. D. Exigem dicionarização dos termos usados ou são restritas às situações coloquiais de comunicação. Pausei um vídeo, tentei fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar. Beleza? Galerinha, pausaram o vídeo tentaram fazer C, tá? São constitutivas do português brasileiro. E é isso, né? A gente tem um texto, né? Uma mistura gostosa de idiomas, de pão misturado, enfim. Algo que no Rio não é assim que descreve, mas para eles... Enfim, uma mistura de regionalismo, né? Descreve claramente que ele de um... Aqui no caso, né? De uma pessoa que conta sobre a sua experiência no Rio de Janeiro, né? A sua experiência, de um fotógrafo, perdão, de um fotógrafo, né? Que compartilha brincadeiras na internet, enfim, que tem a sua identidade própria, o amor pelo Maranhão, né? O amor pela sua cidade, pela sua cultura. E a experiência divertida dele, de ir na padaria e de falar a expressão diferente dele e os atendentes ficarem rindo. Enfim, que ele conta aí sobre essa mistura gostosa aí de regiões, né? Então, claramente é a C, tá? As variedades, né? Variedades linguísticas aqui são constitutivas do português brasileiro. Ou seja, o português brasileiro tem isso, né? Gente, se no Brasil... A gente tem vários estados diferentes, cidades diferentes, né? Estados, capitais diferentes, cidades diferentes. Pensa na variedade linguística imensa, né? O mineiro, ele não fala igual o carioca não fala igual o mineiro, igual o paulista, igual o maranhense. Enfim, é muito legal isso, poder compartilhar essa variedade linguística, né? Esse sotaque, essas expressões. Então, é isso por isso que é a C, tá? São constitutivas do português brasileiro. Por quê? Todas as expressões diferentes e legais, essa mistura, compõem o quê? Um só país, que é o português brasileiro, tá? Não é impedir, não é só enaltecer, não é exigir, não é restrita, não, nada disso. É uma imensa variedade linguística, legal, interessante, diversificada de cada estado. Gente, olha, para vocês terem uma ideia, nem em Minas, nas cidades, nem no estado, se no estado as cidades... No estado com várias cidades as pessoas falam iguais, imagina nos estados, né? Dentro de um estado, nas cidades, dentro de um estado, né? Se você tá, por exemplo, no Rio, né? Enfim, São Paulo, no Maranhão, em outros estados, né? Se dentro de um estado com várias cidades, dentro dessas várias cidades, as pessoas não têm o mesmo sotaque, né? Igual...
Imagina dentro de todos os estados, né? Enfim, é uma mistura legal de várias variedades linguísticas diferentes. Quiçá, né? Vamos lá para um país, né? Aqui a gente está descrevendo sobre o português de um país, no caso, o Brasil. Imagina em outro país, né? Aí que o idioma é totalmente diferente, né? É interessante isso, né? Pra gente ver que nem todo mundo é igual, ninguém é igual, enfim, né? Nem um país, as pessoas dentro de um país são diferentes, imagina no mundo, né? É legal pensar nisso, é interessante pensar nisso. As pessoas têm suas peculiaridades diferentes e tá tudo bem todo mundo ser diferente, né? O que importa é essa harmonia de várias pessoas diferentes, né? Que compõem algo, né? Algo só, né? Que seria o português do país. Enfim, legal, né? Muito bacana essa questão. Por esse motivo aí que vai ser a letra C. Belezinha? Bom, espero ter ajudado vocês. Um abraço e até as próximas questões aí. Bons estudos, tá bom? Abraço para vocês.